Eu sou Cristina Filgueiras, sou professora da PUC no Departamento de Ciências Sociais. E do Departamento de Ciências Sociais eu leciono em vários cursos e na pós-graduação em Ciências Sociais. Eu estou na PUC desde 2004, tenho uma vinculação desde o início também com curso de Relações Internacionais. Acho que é importante dizer que nós, das Ciências Sociais, temos assim uma inserção, né, com diálogo em vários cursos. Em termos da minha atuação como pesquisa, né, principalmente, eu trabalho mais com temas de questões sociais, né, reflexões. A minha formação é na sociologia e na área de políticas públicas. Então, com temas de questões sociais, desigualdade, pobreza, políticas públicas, acaba sendo um pouco mais direcionada para as políticas sociais, não é? Mas como também eu sou professora na área de políticas públicas, não é? De avaliação, análise de atores, de implementação de políticas públicas. São esses, enfim, os meus temas, mas a minha trajetória também, né, anterior, né, às pesquisas atuais, sempre teve um interesse dessa relação dos atores sociais e os atores governamentais em relação a essas ações, né, públicas. Eu estou começando uma pesquisa que, na verdade, é sobre trabalho voluntário. Aí tem um desdobramento. É sobre o engajamento social, usando as pessoas que usam, principalmente aquelas que são profissionais, usam o seu tempo livre como doação, né? Como trabalho voluntário mais diversificado. Eu já tive uma pesquisa sobre isso, estou retomando. É uma coisa muito... Está muito no início, né? Estou retomando um trabalho que eu já fiz há mais tempo. E eu terminei, não faz muito, uma pesquisa relacionada à população de rua, tá? Um dos temas que eu tenho trabalhado há bastante tempo e, inclusive, tenho trabalhado com alunos, orientandos, é a formação da agenda em políticas públicas. Como que uma questão e um tema se torna de interesse, né, público, não é? Que possa, inclusive, talvez vir a ser, se transformar, não é, em uma política pública. E, com isso, eu trabalhei, né, tive alguns projetos, né, e agora a gente está saindo alguns produtos com a questão do morar na rua, da vida na rua. Né? Parece ser algo muito evidente, mas isso ser tomado como uma questão pública, né? E uma questão de que a sociedade considera que isso precisa de algum tipo de ação, não só do poder público, tem um processo, né? Tem relações sociais. Eu trabalhei também com pessoas que estudam isso em outros países, então eu acho que os meus últimos escritos estiveram relacionados a isso. A entrada também de atores do Estado, não exatamente do Poder Executivo, vinculados às ações nessa questão, como, por exemplo, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Então, talvez se tenha percebido, o meu tema tem muito a ver com a questão dos atores sociais. E os atores sociais aí associados também à política pública. O meu caminho, primeiro, eu vim de pesquisas sobre movimentos sociais. Queria destacar isso, que eu fui uma aluna no curso de Ciências Sociais, eu estudei na UFMG, e da minha turma eu acho que eu fui a única naquele momento, uma pesquisa BIC, não de uma professora, a pesquisa era minha e a professora me orientou, e eu tinha 19 para 20 anos. Isso foi muito bacana, foi uma experiência muito boa. Quando eu penso a minha relação com o CNPq, são décadas. Não é? Então, e era justamente uma pesquisa sobre movimentos de bairros e
a atuação de mulheres nos movimentos de bairro. E a partir daí, depois eu fui estudar o movimento de creches e analisar, não havia políticas públicas nesse sentido, né? Também eu não estava muito vinculada a isso, desperta, né, para isso no campo das ciências sociais, como campo de estudos. E então é isso, os atores, as organizações, né, dos setores vulneráveis. E aí eu comecei a ver, mas eu tenho que estudar isso, né? Eu tenho que estudar o Estado, as políticas. E aí a gente vai vendo também esse tipo de atores sociais que estão em campos que são diferentes, né? E às vezes também muitos que estão no campo da sociedade, eles circulam para dentro de organizações não governamentais, organizações governamentais. Mas o meu foco é sempre da sociologia, tá? Olha, é uma decisão muito solitária, né? A gente é muito novinha, 17 anos, tendo que escolher um caminho. Eu sempre gostei de estudar, gostava muito de história, era boa, relativamente boa nas matemáticas. E eu sou de uma família grande, filha de pai engenheiro, muitos irmãos engenheiros, irmãs que são da área da economia, da bioquímica. E eu sou a única no campo das ciências, das ciências sociais. Na verdade, primeiro queria estudar arquitetura. E com os meus pais tinha essa conversa, né? E tal, mas eles me deixaram bem tranquila. Eu sei que lendo, buscando, eu descobri o urbanismo. Né? Eu me interessei pelo urbanismo, falei, é isso, e daí a sociologia urbana. E eu cheguei nas ciências sociais. Eu me lembro quando eu contei para o meu pai que eu fiz a inscrição para o vestibular em ciências sociais. Jamais vou me esquecer do rosto de decepção que ele teve. Extremamente decepcionado. E ele me disse, mas você vai estudar isso por diletantismo? Eu não sabia o que era diletantismo, tinha 17 anos, fui para o dicionário, né? Quer dizer, eu aprendi aí o que era, o que foi a decepção dele. Eu fiquei com uma grande pena, porque meu pai faleceu, eu estudava ainda na graduação, ele nunca soube que eu virei uma cientista, que eu virei uma pesquisadora, uma professora universitária, né? As ciências sociais no Brasil abriu muitos caminhos. Me formei em 1982, ampliou muito. Tive oportunidades logo, né, de ser bolsista, de fazer mestrado. Eu fiz o meu mestrado na área da educação, com essa relação de movimentos populares, com foco, sim, das ciências sociais. Tive a oportunidade de estudar fora do Brasil, fazer meu doutorado fora, uma bolsa, né, do governo brasileiro para isso. Eu estudei na França, eu estudei na École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris. Fui orientanda do sociólogo Alain Touraine. Antes, né, antes propriamente de ser orientada pelo Touraine, eu tinha passado por uma outra universidade na França, Paris 8, fui aluna do Robert Castel, que é uma referência, né, no campo dos estudos sobre vulnerabilidade, né, sobre questões sociais. Então é isso, eu tive, de fato, eu vejo, claro, tem esforços pessoais, né, mas tem contextos, tem um esforço do Brasil estruturar a universidade, fazer pesquisas, não é? Ter bolsas, estruturar laboratórios. O Brasil tem idas e vindas, né, nesses avanços, mas eu acho que eu peguei algumas ondas. Quanta gente se formou, né? Quantas frentes de análises nós avançamos, e também criando laços de multidisciplinariedade, né? Eu acho que é outra oportunidade que eu tive, não sei se isso é inato, onde que eu aprendi, dessa circulação. A gente não pode ficar num campo sozinho. Eu trabalhei com a educação, fiz estágios na área da saúde, fui embora do Brasil, né? E fui viver no Chile, em outros lugares. Acabei saindo da universidade, trabalhando, né, como socióloga, em outras organizações, organismos internacionais, organismos
de governo, e sempre com profissionais de outras áreas, né? Mas aonde, com a minha formação, né, eu estava ali em equipes, né, eu diria, multidisciplinares. A minha entrada na PUC, primeiro em 2004, fui convidada pelo então coordenador do curso de Relações Internacionais para dar uma disciplina como um contrato temporário, uma disciplina de cooperação internacional para o desenvolvimento. Eu havia trabalhado com isso muitos anos no Chile. Eu trabalhei para a cooperação, o Ministério da Cooperação Internacional do Canadá, só que no Chile. Então, com essa experiência, logo que eu voltei para o Brasil, esse professor me perguntou, né? Eu fui apresentada a ele, eu não sabia se eu ficaria aqui, eu ainda estava chegando praticamente. Ele me perguntou se eu não me interessaria, porque era de interesse do curso, que eu desse uma disciplina sobre isso. Bom, e assim foi. Havia, naquele momento, o curso tinha poucos anos, logo ele estava com uma reestruturação, e no semestre seguinte houve um concurso externo. Então, eu fiz o concurso, a minha primeira vinculação propriamente institucional concursada foi no Departamento de Relações Internacionais. E no mesmo semestre, mas já para o final do semestre, houve também um concurso para a pós-graduação em Ciências Sociais. Na época era coordenada pela professora Magda Neves, né? Eu participei desse concurso. Então, foi assim. Os desafios foram, primeiro, as escolhas, né? Fazer uma escolha profissional aos 17 anos, né? Eu tive desafios também, por exemplo, ter escolhido fazer o mestrado em educação e não nas ciências sociais, né? Naquele momento, achei que era bem interessante, achei que tinha esse chamado, né, para análise de movimentos populares, da universidade não estar só fechada, né, para dentro na academia. Eu acho que isso foi um desafio, porque eu me lembro com colegas, né, que ficaram me estranhando por que eu fiz isso. Outro desafio foi a escolha de sair do Brasil. Eu era professora na Universidade Federal, né, de Minas Gerais, concursada por razões pessoais, não é, e familiares, acompanhando, então, que era o meu companheiro. Foi um desafio muito grande. Eu acho que o campo da universidade, de trabalho na universidade, fazer pesquisa ou atuar, né, profissionalmente, não exatamente com pesquisa, enquanto cientista social, fora ou dentro da universidade, eram muito separados. E quando eu me mudei, saí do Brasil, fui para o Chile, a minha experiência quase toda era acadêmica na universidade. Mesmo, né, que eu tivesse algumas outras vinculações. E chegando lá, eu me vi, as oportunidades de trabalho que existiam era para dar consultoria para órgãos públicos, era para trabalhar com organismos internacionais, e chegaram a me dizer: Cristina, esconde a parte acadêmica no seu currículo, senão não vão te dar trabalho. Isso foi muito estranho para mim. Pois saiba você que quando eu voltei para o Brasil e entrei na universidade, eu vivi o contrário. Porque queria, cadê as suas produções? Cadê os seus artigos? Eu tinha muitos relatórios, eu tinha anos de coordenação de um fundo de cooperação internacional para o Cone Sul, eu tinha muita experiência de avaliação de políticas públicas, mas isso não contava nas pontuações de Lattes da universidade. Demorou muito para que, digamos assim, esse outro âmbito fosse valorizado dentro da universidade. Então, eu estava na contracorrente em 2 momentos. Acho que eu fiquei meio fora do lugar. Eu fui me direcionando bastante dentro da universidade para o campo de políticas públicas. Eu acabei juntando, né, essas questões, tanto com diagnóstico de questões sociais, presença de atores nessa relação, das disciplinas, das pesquisas, né,
como o fato de, estando na universidade também, a gente ser chamada, às vezes, né, para algum trabalho de extensão, alguma consultoria, né? Como profissional da universidade, eu prestei consultorias a ministérios, na área social, sozinha ou com colegas também. As hierarquias de gênero. Olha, eu só vivi uma situação. Eu diria que, assim, 99% não. Eu não desconheço que elas existam. Eu não vivenciei diretamente isso. Mas eu vivenciei, sim, uma situação que me marcou muito. Um trabalho que eu fiz com, né, um professor, em que não houve um desentendimento, mas houve ali uma questão... Houve uma questão que não ficou clara, eu me incomodei com aquilo, tá? Teve até envolvido uma questão financeira, eu me incomodei, procurei esclarecer e não conseguia, porque ele não deu conversa, sabe? Não, já não tem mais jeito. E um dia que eu me encontrei com ele, eu falei, olha, eu preciso conversar com você, a gente precisa esclarecer isso. E eu obtive como reação, não me venha com nhenhenhê de mulherzinha. Inesperado, inesperado. Não tem palavras, mas isso aconteceu, não tem testemunhas, eu sei onde aconteceu, com quem aconteceu, o lugar exatamente, e me marcou muito, me marcou muito. Eu fui mãe aos 38 anos, queria antes até, não é? Pelo meu companheiro também antes, mas exatamente essa questão. Nunca era a hora, apesar da vontade, porque eu estava fazendo tese, porque eu tinha feito um concurso, porque era sempre, né, alguma coisa de... nossa, como é que eu vou fazer? Tem que terminar isso, tem que terminar isso. Como que se fosse criando uma hora. A minha filha nasceu, eu voltei a trabalhar, ela tinha 28 dias. 28 dias morando num país onde não tinha rede familiar. Nós pudemos ali, né, buscar uma ajuda, né, uma pessoa que ficava com ele. Eu trabalhava em parte em casa. Não é fácil, mas eu fui me organizando. Eu acho que eu tinha uma condição muito privilegiada. Agora, quando eu me separei, né, ela tinha 5 anos, né, aí tem uma distância, né, de países, inclusive. Claro, foi uma das razões que eu decidi ficar no Brasil, tá? E voltar para cá, porque aqui eu tinha rede, né? De mãe, de primos, não é? A minha filha com primos, coisa que lá não tinha, e me ajudou muito. Me ajudou muito. Os meus primeiros anos de PUC, eu dava aula, às vezes à noite, em horários, né? Que não é horário que dá para buscar filho na escola. Era uma correria. Quando a gente é também pesquisador, que nós não somos só professores, a gente participa de reuniões, de congressos, congresso nacional, congresso internacional. É importantíssimo isso, né? Eu mantive vínculos, né, em outros países latino-americanos. Às vezes eu era chamada, eu também, né, ia participar de colóquios e tal. E tendo filhos, implica também você viajar para congressos, para seminários. E com isso também eu contei com um backstage, né? Eu contei com apoio familiar, né? Pessoas que podiam, assim, cobrir ali essa minha ausência. Olha, acontece que eu trabalho muito com política social. Tem muitas mulheres, mas tem muitos homens. Eu diria que, inclusive, cada vez tem mais homens estudando também, tá?
Eu não acho que é uma área exclusiva das mulheres. Majoritariamente feminino enquanto trabalhadores, né? Talvez um pouco mais de presença feminina, mas não diria que é algo que pese para ser um campo majoritariamente feminino. Agora, eu acho que faz diferença. Eu acho que pode ter olhares que fazem diferença. Eu já tive essa experiência, né? Às vezes, um roteiro de entrevista, a condução de uma entrevista, que a gente consegue explorar coisas. O fato de ser mulher, né? O fato de ter filhos, de ter famílias, conciliar trabalho, conciliar o cuidado em casa, o cuidado fora de casa, com uma vida profissional, com uma luta pela vida que a maior parte das pessoas tem. Mas eu acho que faz diferença, sabe? Não é uma coisa que, pelo fato de ser mulher, a gente necessariamente está atenta a tudo, não é? Mas, em geral, é a gente que coloca na pauta, inclusive de pesquisa, essa luz e sombra, tá? Eu digo assim, que tem muitas situações que a gente está vendo, é o lado de cada lua, né? Mas tem um outro lado, no sentido de que para a pessoa estar ali, naquele esforço, naquela projeção, naquela atividade, ela necessariamente está conciliando com a vida privada, aparece de imediato na vida profissional, nas trajetórias. E cadê isso? Isso é parte, tudo é parte. Não adianta só olhar o que está na luz, não é? Então é isso. Muito pouco, muito pouco. Mas eu observo que tem. Eu diria que muito poucos anos não tinha. Você diz na universidade, né? No campo da academia, de pesquisa, como, quer dizer, que está no mesmo lugar que eu, né? Não como pesquisadas, né? Colegas, cada vez mais tem, mas é recente, teve uma mudança, foi rápida. Eu me lembro de ter tido na minha formação de doutorado, de mestrado, de doutorado, colegas negros homens. Mas mulheres, eu fui conviver muito depois. Nunca me perguntei exatamente por quê, né? Não é? Mas é isso. Né? Eu, por exemplo, estando na pós-graduação, não é? A gente tem reuniões de coordenadores, as instâncias, não é? Da CAPES, do CNPq, coordenadoras de laboratórios, de áreas que são, não é? Negras. Deveria ser mais. Sabemos que a população brasileira é, no mínimo, 56%, não é? Preta e parda. Dá muita satisfação. Eu acho que nós temos um trabalho que é exigente, sim. É exigente, sim, porque nós estamos com pesquisa, docência, não é? Sempre, cada vez mais chamados, né? Um pouco exigidos também de trabalhar fora da universidade, na extensão. Seria bom ter pernas e braços e tempo para tudo isso. Mas é um campo que eu acho... Primeiro, a gente tem muito o que fazer. O Brasil, eu também leciono sobre o Brasil. É uma das grandes alegrias que eu tenho. Ao mesmo tempo, a gente vê que nós temos muito o que fazer. A gente tem muito o que contribuir. Eu sinto que eu tenho esse desafio. Me incentiva também, eu acho que a gente continua tendo muitas oportunidades, que dentro da PUC, não é, eu pude fazer um pós-doc. A universidade me permitiu, uma política, né, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, que os professores possam fazer um pós-doc, sair. Então, temos que equilibrar esses vários pratinhos. Tem muito o que fazer, é muito demandante. E o Brasil precisa. Em termos familiares, várias pessoas. A minha avó, ela era professora universitária, uma mulher que teve 13 filhos, trabalhou a vida inteira e era professora universitária.
Então, eu acho que isso contou muito, como contou certamente para a minha mãe e as minhas tias. A minha mãe, né, que já teve um caminho um pouco diferente, ela tinha 2 profissões, acabou renunciando à sua vida profissional, mas nunca deixou de ser uma pessoa muito atuante. No âmbito profissional, eu mencionei aqui a minha primeira bolsa de pesquisa, né, BIC, e quem me orientou foi a Maria da Glória Gon. E ela foi muito importante. Eu estou no lugar da pós-graduação que eu oriento alunos, não é? De mestrado, de doutorado. E eu tive várias estudantes que eu admiro muito. Muitos dos nossos alunos e, portanto, alunas, mesmo que tenham, né, bolsas, também conciliam com a atividade profissional. Que venham. A ciência vale a pena, mas a ciência não pode estar fechada em 4 paredes, né? Na universidade, nos centros de pesquisa, a gente tem que estar conectados com a sociedade, seja das ciências sociais ou não, não é? Então, eu queria deixar esse recado. Em segundo lugar, que a gente põe o Brasil na frente. Considere que nós temos que, com o nosso conhecimento, não é, o nosso empenho, também contribuir, né, nesse país. Sermos gratos às oportunidades que temos, que tenham oportunidades, né, eu espero, saibam aproveitar, mas que também sejamos reconhecedores deles, né.